Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live urgente. Deixa eu ver se está funcionando. Tá funcionando. Muito bem. Esse fim de semana, em São Paulo, teve um evento que foi o LibertyCon. E o LibertyCon foi um evento muito sintomático do que está acontecendo com o movimento libertário no Brasil, inclusive com o movimento conservador. E isso veio comprovar uma teoria que eu já tinha pensado nela antes, e eu tive a minha comprovação ontem. E o diagnóstico é muito simples. O movimento libertário no Brasil não é sério. O movimento conservador no Brasil não é sério. E o futuro desse movimento está severamente comprometido pela falta de seriedade e pela falta de comprometimento dos seus membros. O que aconteceu com o movimento libertário americano foi emblemático. Você vê hoje que os movimentos anarcocapitalistas e libertários nos Estados Unidos estão perdidos. Eles estão na mão de gente de Washington. Eles estão na mão de left libertarians. Eles foram completamente tomados pelo establishment estatista. A ponto de um candidato... que está tocando aqui, rapaz? A ponto de um candidato do Partido Libertário defender políticas ecofascistas, alegando a falácia do aquecimentismo. É nesse nível que nós chegamos. Nos Estados Unidos a coisa é até pior. Agora, no Brasil, como tudo que acontece no Brasil, é a velha história, tudo cai na pizza, tudo cai na macacagem, tudo cai no ruê-ruê. E não deu outra aqui. A esquerda, o establishment e o progressismo estão capturando o movimento libertário brasileiro. Nos primórdios do movimento libertário brasileiro, nós chegamos a ser tão sérios que durante as conferências de escola austríaca, do velho Instituto Mises, na época dos irmãos Quioca, chegaram a trazer aqui o Hans Hoppe, chegaram a trazer aqui o Walter Block. Cadê eles agora? Onde é que nós fomos parar? Nós fomos parar num cronograma de palestras assustador na LibertyCon. Eu não ia na LibertyCon, eu me recusaria a ter ido num negócio desse. Eu fui porque algumas pessoas me convidaram e pagaram a minha entrada. Mas teve gente muito boa palestrando. Por exemplo, o Marcos Henrique, do Foxbit, deu uma excelente palestra sobre bitcoins, que esclareceu muita coisa. Sugiro que vocês entrem no site da empresa e vejam os cursos que eles têm para oferecer sobre bitcoins. E essa parte técnica foi a única parte boa. É natural que haja algum progresso técnico, é natural que surjam pessoas boas, mas o resto era assustador. Tinha desde coisas como feminismo libertário, onde já se viu uma coisa dessa, contradição em termos, até coisa até pior. Como, por exemplo, um assaltante à mão armada, eu estou falando sério, bem, vou repetir, um assaltante à mão armada dando palestra sobre liberdade. Não, é absurdo. Tava um assaltante à mão armada junto com outro parasita lá que já processou uns caras por difamação ali, dando palestra, um cara que rouba o seu dinheiro, falando sobre liberdade. E o nível das palestras, o nível intelectual, o nível teórico, era extremamente rasteiro. Agora, até aí eu até entendo. O nível é rasteiro, a maioria das pessoas não leem os livros. Tem gente muito boa, mas elas não são ouvidas. Elas não recebem a devida atenção. Agora, chamar um assaltante à mão armada, a política está capturando o movimento. Eu já vou explicar por que isso acontece. Agora, o pior de tudo, o que me deixou mais irritado, e eu fiquei num estado de irritação, quase dando um raid. Aliás, eu dei um raid no meio do lobby do hotel. Roubaram uma sacola de livros que eu comprei. 6 revistas acadêmicas do Mises. Eu tenho as 4 primeiras edições, já li. Comprei as outras lá. A Mariana e o Rafael foram muito solícitos comigo. Mas eu deixei essa sacola em cima de uma mesa e furtaram. Crime. Crime contra a lei natural. Violação claríssima do PNA. Até no Código Penal Brasileiro dos Estatistas isso é crime. E aconteceu lá dentro. E não foi só comigo. A Foxbit colocou cartões com R$50 em bitcoins debaixo das carteiras, de maneira randômica ali, para que as pessoas que sentassem para a palestra fossem sorteadas com esses cartões de bitcoin. A hora que o pessoal foi ver onde é que estava, ó, podem pegar aí, tem cartões debaixo das mesas agraciadas, debaixo das cadeiras agraciadas aí.
Alguém roubou tudo. Alguém roubou tudo. É claro que isso vai acontecer. Primeiro que o ser humano é podre mesmo. Segundo que o movimento libertário foi capturado por socialistas, por comunistas. E esses caras são contra a propriedade privada, esses caras não têm ética nenhuma, é claro que eles vão roubar. Isso, um anarcocapitalista, um libertário poderia roubar também. O cara pode ser anarcocapitalista da boca para fora. O pessoal esquece que... Você sabe qual é o problema? O pessoal fica tanto com esse negócio de mas como é que vai ter um ancapistão na prática? Quem é que vai construir a estrada? Como é que nós vamos derrubar o Estado? Sei lá como é que... Cara, não pentei nem meu cabelo, você quer que eu derrube o Estado, cara? Acontece que o anarcocapitalismo na prática é muito simples. É só você praticar o anarcocapitalismo. Como? Respeito ao direito natural e à propriedade privada. Você já está praticando. Se você imbui a sua mente e as suas atitudes disso, acabou. O Estado é uma gangue que te agride e você não é parte desse esquema. Você já é a resistência. A sua existência já é uma rebelião, como dizia o Albert Camus, e acabou. Esse é o anarcocapitalismo na prática, fazer o certo. Mas e a estratégia? E o voto ofensivo? Vamos piorar para depois melhorar? Isso não é uma capistão na prática. Isso é berda. Isso é que o Estado quer que você faça. O Estado vive de contradições. O anarcocapitalismo na prática é bem simples. Ele vai vir naturalmente se nós praticarmos ele nas nossas vidas, mas vocês não conseguem fazer isso. Vocês não têm seriedade. Vocês insistem em tentar passar a perna, em tentar ganhar a curto prazo. Vamos ganhar notoriedade, vamos chamar o assaltantezinho à mão armada ali. Você sabe disso que eu tô falando, né? Eu vou falar aqui porque eu tenho colhões. Fernando Holliday, ele é um assaltante à mão armada. Ele veio falar que imposto é necessário, votou a favor de cobrar quem estava devendo imposto, ou seja, ele é um ladrão, ele é assaltante. Ele te assaltou. Vocês não falam que imposto é roubo? É pior, um assalto à mão armada, escravidão, e o cara faz isso. Ele estava lá palestrando. Vocês acham que vocês acham que vocês vão conseguir a prática do ancapistão quando? Chamando um canalha desse para palestrar. Agora, me roubaram os livros ali. 300 temers de livros. Me roubaram. Sabe o que aconteceu? Porcaria nenhuma. Ninguém deu bola, fizeram piadinha. Vem do pack de livros selecionados pelo Cogos. Vocês estão fazendo piada com isso, rapaz? Vocês estão fazendo piada com crime? O crime é para resolver. Eu estou sendo vitimista? Estou fazendo piadinha. Não, pode fazer a piada, mas resolve. O problema é que ninguém deu bola na prática. O pessoal acha que isso é normal. O pessoal acha que crime é normal. Então não existe subsidiariedade no auxílio a alguém que foi vítima de um furto. Resultado? Chama a polícia privada do ancapistão. Pronto, começou a piadinha do lado estatista também. Mas foi assim que surgiu o Estado, porque as pessoas não se comportam de forma subsidiária. É assim que surge o Estado. Então ninguém está nem aí para os cartões da Foxbit que foram roubados. A Foxbit foi lesada. Ninguém está nem aí para os meus livros. Cada um continua cuidando do seu. Isso, continua cuidando do seu. Continua com o seu egoísmo randiano para ver onde você vai parar. Atomismo. A sociedade se divide. Eu sei que é um clichê, mas se você pegar um fardo de gravetos e tentar quebrar, você não vai quebrar. Separe-os e você quebra um a um. É isso que a falta de subsidiariedade faz. Sério, randianos deviam ser proibidos de entrar em eventos libertários. Porque eles são o catalisador do estatismo. Ao promover o individualismo atomista ao invés da subsidiariedade. Cadê a polícia privada do ancapistão? Eu fui a polícia privada do ancapistão ali. Teve uma moça que deixou o celular carregando no meio daquela horda de socialistas. Aí eu falei, não, vai lá que eu tomo conta do seu celular. Fiquei tomando conta do seu celular. Se alguém chegasse para roubar o celular dela, ia morrer. Ia morrer mesmo. Eu sou louco, cara. Ia matar o cara. Eu sou a polícia privada do ancapistão. Pelo menos por 5 minutos eu fui uma polícia privada do ancapistão. É só isso. É só isso, não é difícil. Desde que você tenha vergonha na tua cara, não é difícil. Mas ninguém faz merda nenhuma. Então, bom, acho que eu já desabafei aqui. Número 1, furto dentro da Liberticon, ninguém fez merda nenhuma. Número 2, assaltantes à mão armada dando palestra. Mas é claro que o assaltante à mão armada estava bem vestido, né? Estava de terno e gravata. Vocês ainda julgam as pessoas assim? Quer dizer que os axiomas da escola austríaca não valem nada se aquele que proferir os axiomas tiver o cabelo assim? Que tipo de fúteis, nominalistas idiotas vocês são?
Vocês ainda julgam as pessoas assim. Vocês realmente são vítimas do marketing. Quem é bom de marketing é a esquerda. Enquanto vocês derem aos marqueteiros a vantagem da respeitabilidade, a esquerda vai estar em vantagem tática. Porque a esquerda é que é boa nisso. A esquerda é que é propagandista. A esquerda sempre foi boa em manipular. Os libertários, os conservadores, a direita, eles são podres nisso. Eles nunca foram bons nisso. Você sabe no que eles são bons? Eles são bons em falar a verdade. Agora, onde é que nós vamos parar se nós ceifarmos aqueles que falam a verdade porque eles são ruins de propaganda? Nós vamos parar no totalitarismo, já estamos parando. E o movimento libertário foi capturado por esse totalitarismo. Ele está se monopolizando. A grande vantagem que nós tínhamos, que era a difusão de ideias, a acessibilidade de agentes heterodoxos à opinião pública. Tudo isso está acabando porque tudo está se centralizando. Os pequenos portais, os pequenos sites não têm mais visibilidade. Porque os grandes têm dinheiro para comprar AdSense, AdWords, não sei nem qual a diferença dessas duas coisas. Eles estão monopolizando as editoras, eles estão monopolizando os eventos libertários. Os caras sérios têm pouquíssimos views. O simpósio de escola austríaca que teve aqui em casa, que é meia dúzia de gato pingado. O movimento libertário brasileiro perdeu a seriedade, perdeu as esperanças. Ou nós reagimos, ou nós vamos acabar igual o lixo do movimento libertário americano, que ele é mais à esquerda que o próprio Partido Republicano, que já é de esquerda. É esse o fim que vocês querem ter? Aquela figura deplorável daquele candidatozinho do Partido Libertário, defendendo o aquecimento global, com pautas left-lib. O Jeffrey Tucker, aquele depravado, deitado como se fosse um estrupício na Bolsa de Valores lá, falando que não pode fazer piadinha de helicóptero. Hayekianos. É assim que vocês querem acabar? Nós estamos nesse caminho. Agora eu vou falar um pouco da minha teoria. Por que eu previ que isso ia acontecer? E eu devia ter falado isso antes da LibertyCon, antes de tomar a decisão de lá. Pelo seguinte, existe uma coisa que eu chamo de ciclo socioeconômico longo. Existe um ciclo econômico que ele é bem visível no Brasil, que é o ciclo de fascismo. Ele está intrinsecamente relacionado à política monetária. Então, o governo expande a moeda, expande o crédito. As pessoas têm aquela ilusão de prosperidade material, enquanto o capital está sendo consumido. Eu já expliquei isso na minha palestra sobre a crise de 29. O fato é que vai acontecer um estouro da bolha, vai ter uma recessão. E isso ocorre mais ou menos a cada 7 a 15 anos. Por exemplo, entre o estouro da bolha do .com, né, a bolha da Nasdaq ali, e a crise de 2008, se passaram cerca de 7 anos. Foi um ciclo curto até. No caso do Brasil, entre o primeiro mandato Lula, ali, 2003, 2004, e a grande recessão que nós tivemos em 2016, foram cerca de 12 anos. O fato é que esses ciclos de fascismo duram entre 7 e 15 anos. Então, o ciclo de fascismo começa com aquela capa do Cristo Redentor decolando igual um foguete, né? E a mídia falando que o Odebrecht, que o Marcelo Odebrecht, que o Ike Batista são grandes empreendedores, grandes empresários. Depois, o Cristo Redentor cai, aquela ideia de que o Brasil é a bola da vez acaba, e nós temos uma recessão. Então, esses empresários, alguns são presos, e recomeça um novo ciclo de fascismo. Isso é puramente econômico, com corolários sociais. Mas existe aquele que é social com corolários econômicos. São ciclos sociais mais longos, por isso que eu chamo de ciclo socioeconômico longo. Eles têm uma duração, aí, um ciclo de 30 a 60 anos. Como eles ocorrem? Os engenheiros sociais estão sempre tentando solapar os pilares da civilização. Só que chega um ponto em que eles batem na lei natural impressa no coração dos homens. Eles não conseguem ir além disso, antes de continuar o ciclo de solapamento dos pilares civilizacionais. Por que eles calculam mal? Eles calculam mal porque, por mais competentes que os burocratas e engenheiros sociais sejam em destruir a civilização, eles, por definição, não estão sujeitos à administração de mercado. Quem explica muito bem isso é o próprio Ludwig von Mises, no livro Bureaucracy.
que ele escreve. Os burocratas, para empreender o seu plano, criam braços e tentáculos burocráticos. Esses braços e tentáculos burocráticos, por definição, não estão inseridos no processo de mercado, eles são financiados via coerção. Logo, eles não têm racionalidade nem na alocação de recursos e nem na maneira como eles atuam. O Tropa de Elite 2 fala muito bem isso, né? O sistema não tem coordenação interna de mercado, porque o mercado, por mais descentralizado que seja, ele acaba se coordenando. A política é meio que o contrário. Por mais que eles sejam um monolito de centralismo, eles são irracionais, descoordenados. É por isso que o mundo não acabou ainda. É porque o governo é ineficiente. Então, quando o cara vier falar que o governo tem que ser eficiente, dá um tiro nele. A nossa sorte é que o governo é ineficiente. Em parte. Na sua administração interna. Porque em atingir os seus objetivos, eles têm sido muito eficientes. Eles, no final das contas, conseguem o que eles querem. Eu vou explicar como é que eles contornam a própria ineficiência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, o próprio Mises diz, os burocratas das repartições subordinadas, menores, não vão controlar os próprios gastos. Porque eles têm métricas irracionais de eficiência. E eles vão atingir essa métrica gastando recursos públicos que não vão entrar no cômputo da meta. Então eles não têm uma coordenação como uma empresa tem, uma coordenação corporativa. Cada burocrata vai querer o máximo de recursos para si. Não só para financiar suas próprias atividades, como também para financiar o aumento do seu aparato burocrático. Isso está tudo no bureaucracy. Então, eles não só vão exagerar nos gastos, como eles também vão exagerar nos investimentos dentro da própria estrutura. Então essa burocracia vai se expandir muito. Não só no seu tamanho, mas no seu escopo de atuação. De uma maneira que não é controlável, pelo menos não plenamente, pelos engenheiros sociais que estão por trás de tudo. O que vai acontecer? Eles vão exagerar na dose. Vou dar um exemplo. Os engenheiros sociais da escola de Frankfurt, que vieram com essa canalice de ideologia de gênero. Eles querem destruir a identidade das pessoas, destruir a complementariedade entre os dois sexos que existem, homem e mulher, que Deus criou. Agora, o que eles fazem lá na Europa, lá nos Estados Unidos, pode não ter a mesma eficiência que o Brasil. Quando uma empresa vai abrir um negócio, ela pesquisa o seu mercado. Então, se uma multinacional vai expandir para a Suécia, ou se ela vai se expandir para o Nordeste brasileiro, ela vai ter que entender que o sueco é um cuck e que o sertanejo nordestino não é um cuck. Uma empresa precisa saber disso para poder ter sucesso, onde ela vai abrir as suas filiais. Como o governo não tem a mesma racionalidade de cálculo que uma empresa, ela pode cometer erros. Então, a engenharia social que funciona para os cucks degenerados de uma social-democracia como a Suécia, pode não funcionar para o Brasil profundo e católico. Então, se a ideologia de gênero funcionou lá nas escolinhas suecas, a hora que chegar no Brasil, vai bater de frente com a lei natural impressa no coração dos cabras da peste daqui. Agora, a burocracia, descontrolada como células cancerígenas, não vai levar isso em conta. Então eles vão começar a propagar a ideologia de gênero de uma maneira irracional, descontrolada, a ponto de encontrar uma enorme resistência daquela sociedade em questão. O que vai acontecer? Um arrefecimento da resistência conservadora. É por causa dessa somatória, é por causa dessa combinação, aliás, entre a irracionalidade burocrática e a resistência natural do ser humano contra a engenharia social, que vai se dar esse processo cíclico. Eu chamo isso de inercialidade burocrática. Os engenheiros sociais mandam a burocracia fazer alguma coisa até certo ponto. Pela falta de controle, a burocracia vai além. Então, os burocratas dos ministérios de educação local colocaram a ideologia de gênero, por exemplo, muito além da dose que os engenheiros sociais determinaram, a ponto de gerar o quê? Resistência. Era preciso esperar mais solapamento das famílias do mercado antes de colocar mais dose de lavagem cerebral gramsciana. A burocracia não calcula isso. Por isso que, principalmente em regiões católicas ou no Bible Belt americano, houve uma enorme resistência conservadora. Até na França houve isso. Não o suficiente, né? Afinal Macron foi eleito em vez da Le Pen. Mas nós estamos observando no mundo uma certa volta do conservadorismo, pelo menos aparente. O pessoal chama isso de Dark Enlightenment. Olha o vocabulário da esquerda, que filhas da mãe que eles são. Dark Enlightenment.
Na verdade, o Enlightenment foi um lixo, o Dark Enlightenment tem algumas coisas boas. Mas é preciso tomar cuidado. Eu sou muito pessimista, mas ainda assim, eu cada vez mais aprendo que eu sou otimista no meu pessimismo. Meu pessimismo nunca é suficiente. Então, nós sofremos essa tentação de olhar para as coisas e falar, olha, está tendo uma volta do conservadorismo, a Polônia se consagrou a Maria, coroou Cristo como rei, o Brasil está contra a ideologia de gênero, tem os caras apoiando lá o alt-right, o Trump lá nos Estados Unidos. Calma. Calma. O sistema é muito mais inteligente do que nós pensamos. Aquela irracionalidade da burocracia é da burocracia, não é do sistema. O establishment não é irracional, ele consegue os seus objetivos, ele sabe das próprias fraquezas, ele sabe da inercialidade, da ineficiência burocrática que ele usa como método para se expandir. Então vai com calma, não sejam otimistas, nem mesmo diante de um arrefecimento do conservadorismo. Isso é um ciclo social. No Brasil, esse ciclo social aconteceu, o último, né, em 40 anos. 40 anos porque ele foi de 1974, mais ou menos, até mais ou menos 2014, deu 70. O que aconteceu em 74? Teoria da panela de pressão do general Golbery do Couto e Silva. Ele falou, olha, nós vamos reprimir a esquerda no campo militar, mas nós vamos deixá-los atuar livremente na academia e na mídia. Porque, segundo ele, era uma panela de pressão. Se você apertar demais, eles explodem. Então, deixe uma válvula de escape para essa panela de pressão repressiva. Essa válvula de escape para o general Golbery teria que ser a academia. Então, ele deixou a academia na mão da esquerda. Ele deixou a mídia e as escolas na mão da esquerda. Ele deu as duas mais poderosas armas possíveis, armas societais de destruição em massa, na mão da esquerda. Que erro, que erro. Mais uma esquerdagem da ditadura, que os neocon insistem em esconder debaixo do tapete. Esses caras ficaram atuando, segundo as diretrizes de comunistas safados, lixos, como Paulo Freire, Althusser, ao longo desses 40 anos. Até que em 2014 aconteceu uma das melhores coisas que poderia ter acontecido no Brasil, a reeleição da Dilma. Eu torci muito para Dilma. Tava a Dilma e a Aécio, que a hora que a Dilma foi eleita, eu cheguei comemorando em casa. A Dilma foi reeleita! Meu pai queria me deserdar, né? Mas aí eu expliquei para ele por que eu tava torcendo para Dilma. Eu falei, o ciclo de progressismo acabou. Vai ter um arrefecimento do conservadorismo. Nós vamos poder falar até em separatismo agora. Agora, em ciências militares, em estratégia militar, existe um tipo de operação militar chamada aproveitamento do êxito. O que é isso? Não adianta você ter uma vitória no campo de batalha, uma vitória tática, e não souber aproveitá-la estrategicamente. Isso aconteceu com Aníbal, por exemplo. Aníbal venceu a Batalha de Cannae, matou romano pra cacilda ali. 70 mil romanos, mais ou menos, morreram ali em Cannae. O que era para fazer? Cidades romanas estão desguarnecidas, captura. Mas o Aníbal ficou meio com o pé atrás. Maharbo, comandante da cavalaria cartaginesa, falou, bom, seguinte, Aníbal, você sabe muito bem ganhar uma batalha, mas você não sabe aproveitar a vitória. Se o Maharbo tivesse aqui, em 2014, ele ia falar a mesma coisa para nós. Ele ia falar, cara, a Dilma foi reeleita, e vocês não estão sabendo aproveitar o que isso significa. Essa era a hora de meter o pau na democracia, essa era a hora de meter o pau no unionismo, essa era a hora de animar os espíritos separatistas. Perguntas fizeram isso. Essa era a hora de publicar livros ali do Guilherme de Almeida. Perguntas fizeram isso. Não. Começaram a falar em estado eficiente. Começaram a sair na rua batendo panela com verde e amarelo. Isso é o contrário de aproveitar o êxito. Agora, quem é que estava por trás? O sistema. O sistema sabe aproveitar as derrotas, nós não sabemos aproveitar os êxitos. É claro que o sistema queria o Aécio, não a Dilma. Mas, mais uma vez, a burocracia, a inercialidade burocrática foi muito além do que eles imaginavam. O suborno eleitoral do Bolsa Família foi muito além do que eles imaginavam. Funcionou bem demais, a ponto da Dilma ser reeleita. Não era o que eles queriam, mas eles souberam aproveitar a derrota. Eles souberam fazer aí o MBL, esses lixos. O que é tudo isso aí? Isso aí é refúgio do sistema. Eles não deixaram que nós tivéssemos a chance de aproveitar o êxito. Dá a entender que no Brasil a volta do conservadorismo foi maior do que a média mundial. Por quê? Ora, porque nós tivemos uma coincidência muito interessante no Brasil.
O fim do ciclo econômico de fascismo coincidiu com o fim do ciclo socioeconômico longo de progressismo. Mas, num curto espaço ali, entre 2014 e 2016, nós estávamos enfrentando a recessão econômica, né, a crise do inflacionismo, com o povo de saco cheio do PT e uma volta dos ânimos conservadores. O fim dos dois ciclos coincidiu. Era a hora de aproveitar. Mas o sistema foi mais rápido. Muito mais rápido. Não pode falar em separatismo dentro do Instituto Mises. Vamos fazer escola sem partido. Depois eu vou falar dos absurdos da escola sem partido. Uma jogada genial do establishment, que só retardado apoia. É triste. Mas isso contaminou o movimento libertário. O movimento libertário estava indo bem. Tinha uma forte influência do Hans Hoppe. Tinha meme de helicóptero à vontade. Mas o que aconteceu? Os progressistas entraram. Mercado popular, feminismo libertário, essa pederastia toda, essa pouca vergonha. Agora, eles encamparam tudo. O Liberticon é a prova disso. O que tem no Liberticon? Eu não vi um desgraçado fazer uma palestra sobre anarcocapitalismo. Eu não vi nenhum cara falar em privatização da defesa, justiça sem Estado, desestatização da moeda. Eu só vi os caras do Bitcoin falar, os caras do Foxbit. Foi o que salvou ali. O resto era liberalismo, a participação na política, esses lixos. O que é isso? Isso é a tentativa de jogar todas as soluções realmente concretas para fora da janela de Overton. É o equivalente a você dizer o seguinte: olha, você não pode cortar o mal pela raiz, porque cortar o mal pela raiz é muito radical, vamos cortar só as folhinhas. O que é cortar as folhinhas? É podar. O que acontece depois que você poda? A erva daninha nasce mais forte. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? É muito podre. Tudo isso é refúgio. Depois, eu vi um libertário falar uma coisa que me assustou. Ele falou assim: você não acha bom se nós só votássemos em comunistas, em PSTU, Freixo? Eu falei: cara, por quê? Porque aí piora de uma vez, o Brasil vira Venezuela, e aí o pessoal vai ficar com raiva. Eu falei: maluco, primeiro que você não tem ética, né? Você não tem pena das pessoas. Segundo que você ainda não entendeu como é que o sistema funciona. O sistema cria refúgios do próprio sistema. O que é a social-democracia, se não um refúgio do próprio comunismo? Antes que as pessoas fugissem para a rejeição total do estatismo, veio a social-democracia para balizar a janela de Overton. O que é a teoria das tesouras de Lenin? Cara, os caras estão muito à frente. Vocês estão fazendo essa... É um termo bem feio, né? Mental. Enquanto os caras são estrategistas políticos há 7.000 anos. Aí vem o libertinho com a camisa do Livre lá e fala: vamos votar no pior para ferrar tudo de uma vez. 7.000 anos de estratégia política, rapaz. O que você está falando? E o pior é que a camiseta do cara, aquele roxinho cor de vômito, o Barney genérico ali, escrito Livres, aquilo é a prova do que eu estou falando. Não adianta piorar para depois melhorar. Nós já pioramos, nós já tivemos 12 anos de PT. Em vez de melhorar, o que aconteceu? O Livres, o coisinho roxinho. Eles são piores do que o socialismo. Por quê? Porque o socialismo te diz que o liberalismo, que a liberdade econômica é errado. O liberalismo é errado mesmo, mas o socialismo diz que a liberdade econômica é errada. Que os ideais de liberdade econômica são errados. E o que o Livres faz? Eles deturpam os próprios ideais de liberdade econômica. Eles não falam que é errado. Eles falam que é certo. Mas eles vendem outra coisa. Eles vendem um zumbi de ideais de liberdade econômica. Isso é a ideologização de uma ideia. Ideologias são sempre ruins. Ao invés de fazer uma aferição científica e racional de por que a liberdade econômica funciona partindo de apriorismos, axiomas da escola austríaca, não. Eles tratam a liberdade econômica como uma maldita política pública. É grave. E o pior, uma menina lá do Livres veio lá no Liberticon e falou assim: não, nós do Livres representamos todas as vertentes liberais e libertárias.
Vocês representam as vertentes que não acreditam em representação política? Por definição, não, né? Vocês representam as vertentes que defendem a secessão individual, de forma que o Estado não tenha poder para coagir essas pessoas? Também não. Vocês são democratas, né? Então não vem falar que vocês representam todo mundo. Mais uma vez a falácia da representatividade. A escola sem partido é o refúgio também. Nós temos doutrinação marxista nas escolas? Óbvio que temos. Pergunta para um estudante de ensino médio o que ele acha sobre distribuição de renda, ou se ele conhece Marx, ou se ele conhece Keynes, ele vai falar que conhece. Agora chega para ele e fala, escuta, você sabe quem foi von Bauer? Você sabe quem foi Menger? Você sabe quem foi Jean-Baptiste Say? Então, existe doutrinação na escola, claro. Qual é a solução? Vamos desestatizar a escola? Não, isso é radical demais. Vamos acabar com a escola pública? Vamos acabar com o MEC? Não, isso é radical demais. Vamos fazer a escola sem partido e oficializar a doutrinação? Vamos! Vocês não estão entendendo que se o governo decretar o que é imparcial e o que é parcial, nós estamos substituindo a ciência pela política? É o governo que vai decretar isso, afinal é ele quem vai proibir ou não proibir? E aqueles que realmente estiverem doutrinando as crianças nem mais poderão ser acusados disso, porque não tem doutrinação por decreto, né? É muito podre. Mas isso é um refúgio. É um refúgio do sistema. O pessoal está irritado com a doutrinação marxista. Vamos oficializar a doutrinação com um nome bonitinho, que é proibição da doutrinação. Escola sem partido. Escola sem partido! Esse nome é marketológico. Tá na cara que ele é do mal. Se fosse alguma coisa séria, ele ia ter um nome feio. Ele ia ter algum nome do tipo... a aplicação do capitalismo e do direito de propriedade... Já sei, se fosse alguma coisa séria, ia ser mercadologização da educação, que é uma coisa boa. Afinal, a educação é uma mercadoria, sim. Ia pegar muito mal e não ia vingar. Eis a história da humanidade. Terminologia contra a realidade. A terminologia está ganhando por culpa de vocês. Antisseparatismo, não preciso nem falar. Do lado dos neocon, você tem aí apoio ao Bolsonaro. O Bolsonaro que deu dinheiro para os terroristas do Hamas, vocês estão apoiando esse cara. Enfim, eu não sei onde isso vai parar. Ou vocês reagem, ou nós vamos se ferrar. Tem pessoas boas? Tem. Sempre tem. Da mesma forma que existem empreendedores heróicos, e a sociedade é de certa forma construída por eles, não só o cara que tem uma grande ideia inovadora, mas o peão trabalhador que acorda todo dia para se matar no trabalho, em troco de nada, se não dá dignidade para a família, isso já é um ato de heroísmo, né? Esses caras existem. E eles existem no campo intelectual também. Isso é uma outra causa da reação conservadora que nós estamos vendo. Existe o refúgio do sistema? Existe, mas também existem conservadores sérios que estão reagindo. Eu, modéstia à parte, sou um deles. Existem vários outros, tem o Stephen Molyneux, tem o Eric Cantwell, tem o Paul Joseph Watson, tem o Alex Jones. Esses caras surgem. Thomas Carlyle, grande pensador, quando ele escreveu sobre a Revolução Francesa, ele escreveu exatamente isso. Num momento de tanta crise, de tanta perversão intelectual e moral como era a Revolução Francesa, surgem heróis. Tempos difíceis acabam criando homens fortes, sim. O problema é que a desonestidade da esquerda, a desonestidade do progressista acaba capturando as próprias ideias desses heróis, pervertendo-as e vendendo uma ideia errada. A ideia, por exemplo, de que o libertarianismo seria uma vertente política, uma vertente ideológica. Ele não é nem uma vertente política, nem uma vertente ideológica, ele é uma vertente ética. Parem de perverter o bagulho. Outra coisa que vem acontecendo aqui é que quando eu vejo os caras lá na LibertyCon falando exatamente as mesmas coisas que qualquer comunista, Estado eficiente, direito à educação e saúde, tem nego que fala lá e fala, eu sou a favor do Estado mínimo cuidando da saúde, transporte e educação. Que Estado mínimo é esse, rapaz? Sabe o que é isso? Heidegger explica isso. Heidegger dizia o seguinte: existe um verdadeiro aparente, que seria o aspecto ôntico de alguma coisa, que não é necessariamente coincidente com o seu aspecto ontológico, que diz respeito à essência do ser. O aspecto ôntico seria essa aparência, aquilo que se vê, aquilo que é sensível.
Então, usando Heidegger para fazer uma análise política, nós vemos o seguinte: todas as vertentes mainstream, do gradualismo ao PSTU, todas elas estão alinhadas ontologicamente com o Estado, com o projeto de Estado mundial, com o projeto progressista, todas elas. O que elas têm é uma discrepância ôntica. As cores são diferentes, os termos são diferentes, o discurso é diferente, as roupas são diferentes. Você tem desde a feminazi com sovaco peludo até o carinha de gravata borboleta liberal. Eles têm ali um estereótipo físico. Eles têm as suas discrepâncias ônticas aparentes. Mas quando você enxerga a fundo, você vê que todos eles estão alinhados ontologicamente com a tirania totalitária. Então, como é que você sai dessa? Saiba diferenciar a aparência da essência. Eu tenho uma puta cara de anarcossindicalista com esse cabelo aqui. Eu tô com o cabelo do Gramsci. Mas escutem meu vídeo. Vê se eu tô falando alguma esquerdice aqui. Esses caras são bandidos. Esses caras estão querendo vender um projeto político para vocês, são bandidos. Porque como é que você pode confiar num cara que fala, não, espera um pouquinho, eu concordo com você tá certo, propriedade privada, liberdade econômica, liberdade civis, família, nós temos que defender tudo isso, mas vocês não podem ser utópicos, então nós temos que ir lá e destruir o sistema por dentro. Votem em mim que eu vou destruir o sistema por dentro. Aí o cara fala, pô, mas você não vai se corromper? Ela, não, eu não vou mudar de ideia, eu vou lá e eu vou transformar a política. Vocês confiam num desgraçado desse? O cara não conseguiu se desestatizar e quer desestatizar o mundo? Vocês confiam que você... Eu digo uma coisa pra vocês. Agora, eu, Paulo Cogos, vou falar uma coisa pra vocês. Não votem em mim. O dia que eu me candidatar a alguma merda de cargo público, vocês me deem um tiro. Que eu tô possuído pelo capeta. Não precisa dar um tiro. Chama um padre pra me fazer um exorcismo. Se não adiantar o exorcismo, mas vocês dão um tiro. Porque se eu entrar na política, eu vou me corromper. Se eu entrar na política, eu vou me corromper. Se eu virasse ditador hoje, eu ia mandar matar gente inocente só porque eu não gosto deles. Eu ia roubar. A política é podre, não se aproxime dela. Ela perverte as mentes. Ela perverte os corações. Esses caras que estão falando pra vocês que vão entrar na política e vão mudar o sistema por dentro, eles são oportunistas, bandidos, mentirosos e extremamente petulantes. Blaise Pascal dizia o seguinte, existem dois tipos de homem. Os homens santos, que se acham pecadores, e os homens pecadores que se acham santos. Em qual categoria você acha que o candidatozinho de merda do Livres ou do Novo se encaixa? Responde. E eu não estou usando essa frase do Blaise Pascal para dizer que eu sou santo, não. Porque eu acho que eu me encaixo numa terceira categoria, um pecador que sabe que é pecador. Agora, uma coisa é verdade, esses carinhos com camiseta de partido, se dizendo libertários, isso aí pra mim não cola. A maneira de lidar com esses caras aqui tá na minha camiseta aqui, ó. AK. Bom, nós temos que esse vídeo tá ficando enorme, né? Mas a hora que eu tô inspirado pela raiva agora. Outra coisa, deve ter gente aí, não tô lendo os comentários, depois eu vou ler. Mas deve ter gente aí reclamando que eu não tô dando raid. E tem gente que acha que eu sou um personagem do YouTube. Não, eu não sou um personagem. Os meus raids são reais. E esse controle que eu tô tendo aqui é fruto de oração. Eu não faço personagem, eu não faço bait. Aquilo é real. Só que eu tô cansado de chegar nos lugares e as pessoas me tratarem como um mascote ou como uma caricatura. Porque tudo que eu falo sério. Se vocês não levam a sério, é porque vocês estão doutrinados. Eu posso ter alguns erros por falta de estudo? Posso. Mas por uma fé, por palhaçada, não. Ninguém tá de palhaçada aqui. Vocês estão chamando gente para palestrar que tá com projeto de candidatura para vereador. Vocês estão chamando gente que só se preocupa com métricas de Google Ad fucking shit. Eu não me preocupo com essas porcaria, não. Eu tô aqui pra falar a verdade. E vocês acham que eu é que não sou sério. Cara, vocês podem até achar que eu sou cômico. Mas falar que eu não sou sério é porque o sistema tá vencendo. Vocês têm que pensar numa coisa. Agora eu vou fazer uma viagem muito psicodélica aqui. E sem maconha.
Vocês já ouviram falar na experiência das fendas? É um negócio em física, que tem as partículas que passam por dois feixes, é um negócio muito louco. E quando você não está olhando, as partículas, elas estão passando pelas fendas ao mesmo tempo. Um negócio bem doidão, quântica. E quando você está olhando, elas estão passando por uma das fendas, especificamente. Existe muita filosofia da ciência lucubrando sobre isso. Mas o que daria para dizer é o seguinte: o sistema se vale da própria mudança das pessoas em relação à percepção. É claro que é possível perceber quando nós somos vítimas de uma tirania. Por exemplo, ontem eu fiquei extremamente sentido quando roubaram meus livros. Eu duvido que o bandido que roubou vai devolver. Agora, Deus me dá tantas graças que eu não vou também ficar cabisbaixo e deprimido por causa do roubo dos livros. Mas você sente aquela injustiça dentro da alma, né? Você sente quando as coisas estão erradas. Então existe uma percepção. Da mesma forma que o nosso inconsciente consegue se comunicar com o mundo sensível material de alguma forma misteriosa, de forma que a nossa capacidade de atuar no mundo e observar e de ser conscientes da nossa atuação no mundo faz com que haja essa ponte entre a nossa consciência imaterial e o mundo físico. Da mesma forma que a nossa observação muda a maneira como as partículas se comportam em relação às fendas. Eu estou fazendo uma viagem bem louca mesmo. Agora, seria muita petulância achar que a matéria ou a consciência do outro não alteraria a maneira como a nossa consciência percebe essa relação. E o Estado sabe manipular isso. Ou seja, o Estado sabe nos dar a ilusão de sermos livres, mexendo nas instituições. O que são as instituições? Os arranjos dos recursos materiais no mundo. É o que o socialismo faz. Ele distorce os arranjos materiais no mundo, mas isso muda a percepção das pessoas. As pessoas vão numa balada, vão num show, vão num restaurante overpriced, vão no cinema ver um filmezinho blockbuster mequetrefe e acham que são livres e prósperas. O homem massa de Ortega y Gasset. Meu, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É aí que entra uma coisa que eu chamo de... é a conclusão do vídeo. Peguem tudo isso que eu falei agora, uma viagem muito doida. Eu relaciono isso com uma coisa que eu chamo de paradoxo do federalismo. Toda vez que existe a ideia de que a nossa autonomia, de que a nossa liberdade depende de uma concessão governamental, ou seja, aquilo pelo qual nós deveríamos lutar com unhas e dentes, é encarado como uma magnanimidade da política pública, acontece uma distorção da nossa percepção de como manter essa liberdade, o que mantém os homens livres. O fenômeno social da liberdade, ele é causado pelo quê? Qual a causalidade dele? A causalidade é o homem não se deixar levar pelas falsas promessas do demônio político, da serpente política, os publícolas. Qual é o paradoxo do federalismo? O paradoxo do federalismo é que o federalismo, sendo ele uma política pública que concede autonomia, ao invés de assumir que a autonomia é um direito natural do homem, faz com que as pessoas tenham uma percepção errada da causalidade dessa autonomia, uma falsa autonomia, e atribuam ela a uma política pública, de forma que gera uma centralização. Ou seja, da descentralização surge uma centralização ainda maior. É isso que eu chamo de paradoxo do federalismo. Quem descreveu isso muito bem foi o Tocqueville, falando da Revolução Francesa. Agora, exatamente como se dá esse mecanismo? Voltamos ao comecinho do vídeo. Falta de subsidiariedade. Não é só eu lutar pelo meu. Se eu lutar pelo meu, eu perco. Mas se eu lutar pelo outro, o outro lutar por mim e o outro lutar assim por diante, formar uma subsidiariedade na resistência contra o Estado, da mesma forma que funcionava uma falange espartana, o meu escudo não protege só a mim. O meu escudo me protege e protege o flanco direito do meu companheiro da esquerda. E o meu flanco direito é protegido pelo escudo do cara que está à minha direita aqui. Isso é uma falange espartana. É assim que tem que funcionar, subsidiariedade. É só isso que vence o Estado. Enquanto o roubo das coisas alheias for só o roubo das coisas alheias, nós estamos ferrados. Quando o roubo das coisas alheias for um atentado contra a nossa liberdade, aí nós vamos ter alguma chance. Então, essa seria a ideia da polícia do capistão. Ela começa também na moralidade. Moralidade que eu não vi no Liberty Com,
exceto por algumas pessoas muito especiais que eu conheci ali e que se dispuseram a me ajudar e até me ressarcir. O Rafael do Instituto Mises, a Beatriz do Fox Beach e outras pessoas, indivíduos, vieram me ajudar. Mas tudo que eu vi de bom e de sublime partiu de indivíduos específicos. O sistema continua sendo esse monstro frio, como dizia Nietzsche. Acabei. O estado mais frio dos monstros, né, ele falava. Deixa eu ver se tem algum comentário relevante aqui. Agora vocês vão me desculpar, que é sempre aquela parada técnica que me atrapalha. Ah, aqui os comentários. Bom, tem cara xingando aqui de palavrão, sem dar argumento. É o que eu tô falando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu não vou estender essa live respondendo pergunta idiota. Tem o cara perguntando se eu pago imposto. Cara. Seja lá qual for a resposta, eu não posso falar em público, né? O cara não para nem pra pensar. Olha, deve ter pergunta boa no meio, mas tem tanta pergunta ruim, tanta pergunta lixo. Só vou responder uma pergunta, que tá me dando raiva ler essa pergunta. De um cara chamado ALR12. A pergunta é fora do tema, mas eu vou responder porque eu gostei dela. Ele diz: Cogos, eu sempre fui ateu e quero acreditar em Deus. O que eu faço? Me ajuda. Estou lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, mas ainda não tenho fé. Bom, claro, você tem que ler a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Mas a fé é um dom de Deus. Então eu sugiro que você reze, faça jejum, penitência e caridade. Porque fé é um dom de Deus. É o dom de Deus. Ele vem da graça. Ele não vem lendo. Você pode ler todos os argumentos da teologia natural e não ter fé. Então reze. Vou rezar para você. Rezar uma Ave Maria para você ter fé. E quando você pede fé para o Espírito Santo, é uma oração que é sempre atendida. 100% das vezes. Isso é uma verdade teológica. O pedido de mais fé nunca é negado. Oh, saiu aqui, rapaz. Perguntaram aqui o que eu acho do Rafael Lima. É o seguinte, eu tenho um monte de discordâncias dele. Ele é ateu, randiano e gradualista. Essas são minhas principais discordâncias dele. Agora, vocês não podem julgar o cara porque ele tirou foto com o Kim Kataguiri. Eu tenho foto com gente bem pior que o Kim Kataguiri e eu continuo sendo ultra brutalista. Então não julguem ele por isso. E ele tem trazido muita gente para o libertarianismo. O que lhe falta é rigor, mas ele tem uma enorme disposição. Bom, última pergunta. O Ivan pergunta, Cogos, como limpar o movimento? Eu não sou a favor de fazer uma limpa física. Eu sou a favor de fazer uma limpa intelectual e moral. As pessoas têm que perceber o valor da moralidade, têm que ler os livros, não adianta ficar vendo meme, e expurgar cultural e intelectualmente as pessoas que não fazem parte, que são alienígenas ao movimento. O cara que defende establishment, o cara que defende Banco Central, o cara que é contra o separatismo da Catalunha, né, o Fábio Ostraman. Esses caras têm que ser informal e espontaneamente boicotados e expurgados. Fim. Quanto à palestra do Rupo, eu vou ver ela daqui a pouco. Aí eu vou fazer uma live sobre ela. Grande abraço, beijo para as meninas.